Olá, meu nome é Júlia, sou servidora efetiva da Câmara Municipal de Guaíba desde 2017 e com a criação da Escola do Legislativo no ano passado, em 2019, nós servidores da Câmara estamos organizando cursos que pretendem tanto qualificar os servidores da casa quanto aproximar a comunidade, em geral, do Poder Legislativo e trazer conhecimentos, ampliar os horizontes, enfim, de todos. Esse curso, sobre o qual eu vou ministrar essa aula agora, ele é relativo aos princípios da administração pública e improbidade administrativa. Então, esse conteúdo ele está todo em slides, mas às vezes o vídeo explicar, desta forma torna a assimilação do conteúdo mais fácil, mais clara. Às vezes a forma escrita deixa alguma dúvida, enquanto aqui com exemplos eu acredito que eu possa facilitar a compreensão de todos, sobre os temas que ali foram tratados. Eu iniciei o curso, antes de falar propriamente sobre os princípios da administração pública, eu achei pertinente esclarecer algumas noções introdutórias sobre toda a organização do Estado, enfim, para se chegar ali naquele estudo dos princípios da administração pública, tendo uma noção, de conceitos básicos que muitas vezes nos passam desapercebidos. Nós achamos que compreendemos o que significa determinada expressão ou funcionamento de determinada instituição e algumas vezes não, Então eu achei válido começar esse curso de princípios da administração pública e improbidade administrativa com algumas noções introdutórias sobre a administração pública que vão passar pelo Estado e sua organização, pela tripartição do poder e a função administrativa, pelo governo e a administração, pelas formas de governo e os sistemas de governo. E aí, se mesmo a partir desses vídeos, se mesmo não, espero que surjam mais dúvidas, mais questionamentos ou sugestões de temas que poderiam ser tratados. Eu peço que vocês coloquem no mural os questionamentos, os comentários, as críticas. Tudo é válido para que a gente possa construir esse conhecimento juntos, Então, começando pelo Estado e sua organização. Tudo que a gente vai estudar em termos de administração pública só existe porque em algum momento, com a evolução histórica, as pessoas passaram a se organizar em coletividade, em unidades coletivas e para as mais diversas finalidades, Hoje nós compreendemos o homem, como um ser notadamente social e que esse espírito de associação é da própria natureza humana, pois em várias situações as necessidades e os interesses dos indivíduos só vão ser atendidos se eles cooperarem com outras pessoas, se houver uma cooperação, Então, o direito atento a essa realidade histórica e cultural, da união de indivíduos em sociedades, ele passou a conferir personalidade jurídica a esses determinados grupos de pessoas, que são as pessoas jurídicas, que é quando eu, Júlia, individualmente, me uno ao Felipe, à Ana, ao Gustavo, ao Fernando, à Heloísa, e juntos formamos uma sociedade, por exemplo, somos todos população guaibense, somos todos pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul, enfim, nós nos unimos nesses grupos e a partir dessa necessidade, que o Estado viu de o ser humano se organizar nesses grupos maiores, que surgiu esse conceito de pessoa jurídica, que é diferente da pessoa física, que pertence a esse grupo, e passou-se a atribuir a essa pessoa jurídica personalidade jurídica. E o que seria essa personalidade jurídica? Seria a possibilidade de essa coletividade atuar e responder em nome próprio para os seus atos, como uma pessoa distinta dos indivíduos que participam da sua constituição. Então, aqueles indivíduos ali formam uma nova pessoa jurídica, desta feita, várias pessoas físicas formam essa pessoa jurídica que vai ter sua própria personalidade jurídica e vai agir em nome próprio e responder por seus atos, independentemente das pessoas individuais ali que fazem parte de sua constituição, Então, nesse conceito de pessoa jurídica,
a gente vai poder dividir essas pessoas de direito privado e de direito público. Exemplos elencados, né, numerados pelo artigo 44 do Código Civil de pessoas jurídicas de direito privado. Associações, sociedades, fundações, as privadas, né, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada, todas elas são formadas pela união de pessoas, tá? Que juntas formam essa pessoa jurídica que responde, né, em seu nome próprio e não no nome daquelas pessoas individuais que as compõem. Mas o que a gente está falando isso porque o objeto do nosso estudo, quando a gente estuda administração pública e qualquer coisa relativa a ela, são as pessoas jurídicas de direito público, né, que vão compor essa administração pública. Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas podem se classificar em direito público externo e interno. O que seriam pessoas jurídicas de direito público externo? Os estados, né? Para nós, exemplos de pessoas jurídicas de direito público externo seriam os Estados Unidos, a Itália, né, o Uruguai, são exemplos. E para esses países, o Brasil é um exemplo de pessoa jurídica de direito externo. Assim como todas as entidades que forem se organizar, pessoas jurídicas, né? Uma coletividade de pessoas que forem regidas não pelo direito brasileiro, mas pelo direito internacional público, elas vão ser também consideradas pessoas jurídicas de direito público externo. Tá, mas qual é o objeto do nosso estudo mesmo? Pessoas jurídicas de direito público interno, que são aí quem? A União, os Estados Federados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, tudo que for criado pelo direito brasileiro, né, pelas leis brasileiras, e de uma forma a representar o Estado, né, que não for particular, for público, vai ser uma pessoa jurídica de direito público interno. E aqui a gente vai estudar principalmente os entes políticos, né, que compõem a nossa federação, que são a União, né, ou representada pelo governo federal, no Poder Executivo, e pelo Congresso Nacional, no Poder Legislativo, os Estados Federados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que são representados pelo governo do estado, pelo governador no seu âmbito executivo e pela Assembleia Legislativa no âmbito legislativo, né? E também os nossos municípios, o Distrito Federal também, que funciona como uma espécie de estado e município, concentra nas duas competências, e os municípios, né? Que se organizam no Poder Executivo pela Prefeitura e no Poder Legislativo pela Câmara de Vereadores. Afinal, então, o que é o Estado? O Estado é essa pessoa jurídica de direito público externo, né, que eu citei ali, os exemplos dos outros países, que para eles nós, né, somos essa pessoa jurídica de direito público externo, constituída por 3 elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. Então, o Brasil, ele tem o território, ele tem o povo brasileiro, né? E ele tem um governo soberano, que é o quê? Um governo que não se submete a nenhum outro governo. Então, ele é claramente um Estado, assim como todos os outros países que nós conhecemos. Agora, falando de forma de Estado. Como o Brasil, o Estado brasileiro, se organiza enquanto forma de Estado? Ele se organiza sobre a forma federativa. O que significa forma federativa? Significa que não há um único poder político central no Brasil. Por exemplo, não há a União exerce o poder político e apenas ela, o governo federal, o Congresso Nacional. Não. Na federação, há a coexistência de diversos poderes políticos distintos, né? Que é o nosso caso, porque a nossa federação, ela é composta pelas pessoas políticas da União, que exerce o poder político central, pelo seu poder executivo, legislativo, enfim, como eu dei o exemplo, o judiciário também, né? Mas no caso aqui o poder político principalmente, os Estados-membros exercem poderes regionais, o Distrito Federal poderes regionais e locais, e os municípios exercem poderes locais. Então, todos eles têm uma autonomia, né? Eles possuem autonomia para editar suas próprias leis, para prover sua organização política, administrativa, financeira.
Então, não há subordinação entre esses entes federados. Todos eles, na medida do que está ali na repartição de competências legislativas previstas na Constituição Federal e na repartição de competências no geral, eles possuem autonomia, sim, e eles existem sobre uma forma de coordenação, né? A Federação Brasileira, ela é de coordenação entre esses poderes e não subordinação. A União não manda nos estados, que não mandam nos municípios, o estado não pode decidir se vai enviar dinheiro para o município ou não, se o município pode ou não legislar. Não, as regras originárias dessas divisões de competências estão previstas na Constituição, mas nenhum é subordinado ao outro, é só o que está na Constituição que precisa ser respeitado. O que existe é uma coordenação e esse poder político dividido entre todos esses entes políticos. E aí está constituída a forma de Estado-federação, né? Que ao contrário que seria um Estado unitário, concentraria todo o poder em só um ente político. Quanto a isso, cabe destacar que essa forma federativa do Estado brasileiro, que está prevista na Constituição, ela não pode ser abolida, ela se trata de uma cláusula pétrea. E onde ela está? No artigo 1º da Constituição, nós já temos aqui a Constituição Federal, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ela já se organizou, que rege, organiza todo o nosso Estado, essa é principalmente a função dela. Ela já inicia em seu artigo 1º, trazendo todas essas formas de organização do Estado, sistema, enfim. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí a gente já vai explicar cada um desses termos, né? Já explicamos o que seria essa federação, né? Que é a forma de Estado em que a união indissolúvel da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tendo todos eles autonomia. E vamos seguir agora estudando as outras expressões e as demais noções introdutórias. Sendo que essa forma federativa ela não pode ser alterada, né? Porque ela é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é o quê? O que não pode ser deliberado a mudança disso por meio de uma emenda à Constituição. Mudar isso só com uma Constituição nova. Uma nova Assembleia Constituinte se reunindo para editar um novo texto. E isso precisa de uma ruptura, né? No nosso sistema para isso acontecer, política. Sistema e tudo mais. Então, aqui no material eu coloco um mapa vocês acompanharem, né, que mostra bem o que seria a federação, que é esse mapa do Brasil dividido em todos os estados, que por sua vez se dividem em diversos municípios, todos eles com autonomia política, financeira, legislativa. Outra questão, que é a tripartição do poder e a função administrativa. Aí a gente tem no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 1º, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E no artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, ainda que a Constituição nos traga que o poder emana do povo, essa representação, né, a forma de exercer esse poder não se dá sempre de uma forma direta, né? Por exemplo, que poderia ser por meio de apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. Como se trata de um país muito grande e que a democracia direta seria muito difícil, né, na prática, a gente tem uma democracia representativa, que nós elegemos os representantes e aí eles vão, embora o poder emane do povo, são esses representantes que vão, enfim, exercer esse poder, né? Que é um atributo do Estado. E por que existe o Estado e esse poder, enfim, qual é o sentido? Esse poder ele possui um caráter instrumental. Ele serve como meio para alcançar os fins estatais. E aí, quais seriam os fins estatais? Aí entra a questão do Estado Democrático de Direito, que também consta aqui no artigo 1º, né, que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.
O Estado democrático de direito é quando o Estado se organiza assim, é porque ele decidiu que o objetivo geral, né, e o que ele está indo atrás, né, durante o exercício e a sua atuação, é do atendimento do interesse público. Então, se o Estado, em sua atuação, ele se afasta do interesse coletivo, o ato praticado já está padecendo de desvio de finalidade. Esse poder que emana do povo e é repassado aos nossos representantes, né, porque a nossa Constituição organizou o nosso país assim, né, ele visa unicamente atender o interesse coletivo. E como a gente vai organizar esse poder? De forma a organizar o exercício dessas funções que o Estado tem, que são principalmente 3, as funções administrativas, legislativas e judiciais, o poder do Estado ele se manifesta por meio de seus órgãos. E como isso vai funcionar? Para que fosse possível o desempenho, né, a contento, um bom desempenho das funções estatais que atendessem os interesses de todos, a nossa forma de organização também, ela prevê que essas funções sejam atribuídas a diversos órgãos diferentes do Estado, os quais foram agrupados então em 3 blocos orgânicos, denominados poderes, que aí surge o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, nem esses poderes, esses 3 poderes, nem os órgãos que os integram, por exemplo, o poder executivo é exercido por meio de uma prefeitura que tem as suas secretarias. Todos são órgãos, né, que representam o poder executivo municipal, por exemplo, do município. O poder legislativo municipal é exercido através do órgão Câmara de Vereadores. Então, é importante esclarecer que esses órgãos, esses poderes, esses 3 poderes e os órgãos que os compõem, eles não possuem personalidade jurídica. A personalidade jurídica, como a gente já falou antes, ela pertence ao ente político, né, do qual fazem parte esses poderes. Então, todos esses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, eles vão se organizar tendo esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, com exceção dos municípios que não possuem o poder judiciário. Mas a União tem poder executivo, legislativo e judiciário, os estados também, o Distrito Federal também, e os municípios têm poder executivo e legislativo. Mas esses poderes e os órgãos que compõem, sejam pensar a nível municipal, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, as secretarias, né, de saúde, de educação, são órgãos que não possuem personalidade jurídica e sim, eles integram o ente, município, por exemplo, de Guaíba, que esse sim possui personalidade jurídica e vai responder, enfim, pelos atos cometidos e vai poder assumir obrigações e tudo mais. Essa ideia, então, de atribuir a órgãos especializados a execução das atribuições estatais, separando os poderes em executivo, legislativo e judiciário, ela vai se fundar em 2 objetivos básicos. Um é garantir a eficiência, porque aí a gente já sabe que o Estado se organiza para atender os fins da coletividade, né? E essas atividades que ele precisa exercer para garantir isso são basicamente administrativas, legislativas e judiciais. Então, nada mais plausível, né, de que ele divida essas competências e atribuições entre órgãos distintos que vão ser especializados nas atividades para as quais eles foram incumbidos de realizar, né? Então, a gente cria o Poder Judiciário com pessoas especializadas compondo o Poder Judiciário para que julguem, né, para que exerçam essa função judicial que cabe ao Estado. O Poder Legislativo, elegemos os representantes, né, e tem toda uma máquina estatal por trás do Poder Legislativo, também com servidores qualificados para exercer essa função legislativa, assim como no Executivo também se exerce o chefe de Estado e Governo, o presidente, o prefeito, o governador, e tem uma equipe especializada para administrar o município, o Estado, a União, o país, né?
E outra função dessa divisão dos poderes, né, é a garantia da proteção dos direitos individuais, porque essa divisão de poderes, além de garantir uma autonomia para cada poder se organizar, um poder exerce um controle recíproco sobre o outro, que é o sistema, que é o denominado sistema de freios e contrapesos. Isso tende a reduzir a probabilidade de abusos ou até de um regime ditatorial. Enfim, os três poderes, eles um controla a atividade do outro, eles têm autonomia para agir, mas ao mesmo tempo eles têm, dentro das previsões da Constituição, possibilidade de controlar e fiscalizar o outro, e além de ser uma divisão também de interesses, porque se houvesse só um poder, só uma pessoa decidindo tudo, isso provavelmente não representaria o interesse coletivo, né? Iria contra a proteção dos direitos individuais. E essa separação dos poderes, né, prevista no artigo 2º, ela também é uma cláusula pétrea, que é aqui o artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, fala, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, né, que a gente tinha visto, o voto direto, secreto, universal e periódico, então o direito que todos têm ao voto, né, a votar de determinado período de tempo, de forma secreta, né, e direta, também uma cláusula pétrea, esse direito não pode ser suprimido. A separação de poderes, também não. E os direitos e garantias individuais previstos ao longo da Constituição também não podem ser suprimidos. Então, como eu falei, só com uma ruptura, né, constitucional para que se fosse feita como na ditadura, que aí foi feita, se voltou à democracia e foi convocada uma Assembleia Constituinte que editou a Constituição Federal de 88. Então, para que essas previsões não se apliquem mais ao Estado brasileiro, é necessária a elaboração de uma nova Constituição, porque por meio da alteração desta não é possível. Então, essa teoria dos três poderes, ela foi pensada há muito tempo, né, pelo pensador francês Montesquieu, que ele baseou-se na obra política ainda do filósofo Aristóteles e na obra Segundo Tratado do Governo Civil, publicada por John Locke. Então, ele escreve essa teoria, Montesquieu, ele escreve essa teoria na obra O Espírito das Leis, e aí ele trata dessa divisão, quais seriam os objetivos dela, já traz essa questão dos freios e contrapesos, né, que a existência de três poderes impediria que alguma pessoa se tornasse tirana ou abusasse das suas prerrogativas, enfim, porque sempre poderia estar sendo controlada por outro. Mas quais são as funções, então, de cada poder? Basicamente, nós temos que a função típica do poder legislativo é legislar, né? Ela é exercida por intermédio da edição de regras de conduta que vão reger as relações sociais, né? As leis. A função típica do poder judiciário é jurisdicional, que é cumprida mediante a aplicação das normas para a solução de problemas, né? Que vão surgindo. E a função típica do poder executivo é administrativa, é administrar o seu município, estado, país, pela gestão dos bens, né, públicos, dos serviços públicos a serem prestados, e, enfim, atingir os interesses públicos. E essa função típica de cada poder, ela vai ser facilmente identificada na Constituição, porque a Constituição atribui a cada poder a sua função principal. Mas essas funções, elas não são divididas de forma estanque, né? De forma entre os poderes. O legislativo só pode legislar, o judiciário julgar, o executivo administrar. Não. Cada poder exerce, ao lado de suas funções típicas, algumas funções que são atípicas. Então, que elas vão se encaixar nas funções típicas dos outros poderes. A atividade administrativa, por exemplo, apesar de ela ser típica do poder executivo, ela vai ser exercida também pelos poderes legislativo e judiciário.
pois ambos precisam gerir seus bens, seus serviços e tudo mais, fazer licitações, né? Contratar servidores. Então, onde eu quero chegar é que essas normas de direito administrativo que vão ser estudadas, né, os princípios, eles são aplicáveis no âmbito de todos os poderes, porque todos acabam exercendo a função administrativa. Um exemplo, então, de enquanto o poder executivo tem como função típica administrar e executar as leis, uma função atípica jurisdicional dele seria julgar um processo administrativo, uma atípica legislativa, por exemplo, o presidente está uma medida provisória, ele está legislando, né? Enquanto o poder legislativo, suas funções típicas são legislar e fiscalizar. Mas ele acaba exercendo a função jurisdicional quando ele julga, por exemplo, uma autoridade por crime de responsabilidade, né? O impeachment, responsável pelo julgamento de um processo de impeachment, e também administra quando, por exemplo, ele licita, contrata bens e serviços, enfim, para permitir o funcionamento pleno do poder legislativo. E o poder judiciário, assim, né, que tem a função típica de jurisdição, acaba legislando também, elaborar o seu regimento interno e também precisa administrar o seu poder. Aí no material nós temos aqui um exemplo do sistema de controles recíprocos entre os poderes, que exemplifica, por exemplo, que embora eles sejam autônomos, como o artigo 2º trata, né, que eles são independentes e harmônicos entre si, eles funcionam de uma forma devem funcionar de uma forma harmônica, mas ao mesmo tempo eles são independentes. Mas o fato de eles serem independentes não significa que um poder não possa exercer um controle sobre o outro. Por exemplo, o poder legislativo tem como função principal criar leis, mas o poder executivo pode vetar essas leis. E o poder executivo pode vetar essas leis, né, criadas pelo poder legislativo, que pode, por sua vez, votar um processo de impeachment, né, contra o chefe do poder executivo, e pode também derrubar esse veto, né, do poder executivo. Enquanto o judiciário tem como função principal interpretar as leis e aplicá-las caso concreto, justamente por essa função, ele pode declarar leis criadas pelo Poder Legislativo inconstitucionais. Como pode também declarar atos do Poder Executivo inconstitucionais, tomados pelo presidente, pelo prefeito, governadores, enfim, ele pode fazer esse juízo de constitucionalidade e legalidade, né, dos atos emanados do Poder Executivo. Então, é esse sistema de freios e contrapesos que justifica, que é uma das justificativas para se ter a melhor forma esse sistema dos 3 poderes, né, com 3 poderes. Agora, sobre governo e administração. Muitas vezes essas expressões, elas são utilizadas como se fossem sinônimos, são frequentemente confundidas, mas elas significam coisas diferentes. Enquanto o governo tem uma natureza política, o governo tem a atribuição de formular as políticas públicas, né? Enquanto isso, a administração ela vai ter um caráter instrumental, ela é a responsável pela execução de tais decisões. Então, o governo ele é exercido por agentes políticos que tomam decisões políticas de maneira relativamente independente e discricionária, né? Enquanto a administração vai ser quem vai agir de maneira técnica, neutra, vinculada à lei ou norma técnica e sempre mediante conduta hierarquizada, né, de servidores públicos para executar essas políticas públicas criadas pelo governo. Por exemplo, a nível municipal, a decisão de melhorar a saúde pública, por exemplo, com a contratação de novos profissionais da saúde ou de adquirir novos aparelhos, né, respiradores, enfim, é uma atividade do governo que passa pela análise discricionária dos agentes políticos. Mas, né, que, por exemplo, uma contratação de servidores vai partir da iniciativa do prefeito, vai ser aprovada pelos vereadores, né, na Câmara,
Então, isso eles representam o governo. Mas caberá à administração, ao quadro técnico, de uma forma politicamente neutra e em estrita obediência à decisão do governo, concretizar essa política pública que foi decidida pelo governo. Promovendo, por exemplo, nesse exemplo, a realização de um concurso público, a nomeação dos aprovados, o processo de licitação para a contratação dos aparelhos que o gestor decidiu comprar, né? Então, essa é a diferença de administração e governo. A administração ela é a ferramenta que está à disposição do governo para a concretização das políticas públicas que o governo formular. E nesse sentido também é preciso destacar a diferença entre a administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. Porque até agora nós estávamos falando, né, da administração pública se referindo à função administrativa exercida pelo Estado por meio de seus agentes e órgãos, que é um sentido estrito, né, da palavra administração pública. Um sentido material, enquanto o sentido amplo, o sentido formal da administração pública, essa expressão vai compreender tanto esses órgãos administrativos, né, subordinados, que são os responsáveis por executar esses planos governamentais, quanto os órgãos constitucionais do governo, que são responsáveis pela formulação de políticas públicas e por dirigir e comandar a administração. Então, geralmente, essa diferenciação se dá na forma de grafar. A administração pública em letras maiúsculas corresponderia ao sentido amplo da administração pública, envolvendo tanto o governo quanto a administração, e a administração pública grafada em letras minúsculas, ou simplesmente administração, corresponderia a essa função mais técnica e administrativa, né, de pôr em prática as políticas públicas decididas pelo governo. Agora, outro esclarecimento quanto à forma de governo. O que seria, a gente viu a forma de Estado, né, que o brasileiro se organiza em uma federação, e o que seria a forma de governo? A forma de governo, ela diz respeito ao conjunto de instituições políticas pelas quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. Então, a gente já viu que todo o poder emana do povo, porém, pelo tamanho, né, do nosso Estado, enfim, nós escolhemos representantes para exercerem esse poder, que seguem sempre a finalidade. Esse poder é instrumental, né, ele visa atingir, assim, em sua atuação, o interesse da coletividade. E então, a forma de governo, ela diz respeito a como essas instituições que têm por objetivo regular essa disputa, né, pelo poder político, a forma como se dará o exercício desse poder e como será o relacionamento entre aqueles que o exercem e os demais membros da sociedade. Então, o que define a forma de governo é como é regulada a disputa pelo poder político. Como se dá o exercício desse poder que nós repassamos para os representantes, né? Como esses representantes eleitos eles se relacionam com os membros da sociedade que os escolheram, os administrados? E aí as duas formas clássicas de governo são a monarquia e a república. O Brasil adota ali, como a gente viu no artigo 1º, né, a forma de governo república, é uma república federativa, né, o nome da nosso estado, República Federativa do Brasil. E qual seria a característica dessa república, então? Como seriam essas instituições, né, que regulam essa disputa do poder político, a forma como ele se dá? A república é uma forma de governo que se caracteriza pela elegibilidade dos representantes do povo, pela temporariedade dos mandatos dos governantes e pelo dever de prestar contas. Então, a gente decidiu se organizar de uma forma que nós elegemos os nossos representantes. Eles não, por mais que nós queiramos que eles fiquem 20, 30 anos, a república não permite isso, são mandatos temporários. Então, o presidente, por exemplo, é eleito para um mandato de 4 anos. O FHC
no governo FHC foi instituída a possibilidade de reeleição. Então pode 4 mais 4, né? Por exemplo, o mesmo presidente, o mesmo prefeito, o mesmo governador. Mas por mais que o povo majoritariamente queira reeleger, né, esse representante para um terceiro mandato, as regras da República impedem, porque há essa previsão da temporalidade dos mandatos, que aí a nossa Constituição vai regular esse tempo. E também o dever de prestar contas. Por isso, todos os representantes, a gente passa esse poder para os representantes, né, por meio da eleição deles, para eles exercerem um mandato temporário e que a todo momento eles precisam nos prestar contas dessa atuação deles, porque eles têm responsabilidade, os governantes todos têm responsabilidade. Por isso, república, que vem do latim res pública, que significa coisa pública. Partimos do pressuposto, então, que tudo é de todos, o poder emana do povo, todos os bens públicos, enfim, são de todos. E por isso, esses representantes que estão lá apenas não são donos de nada, estão, né? As coisas são de todos, eles estão lá para nos representar, justamente por isso eles precisam prestar contas. Já a monarquia, ela vai se caracterizar pela investidura nessa chefia de Estado, né, em vez de um presidente, como nós temos na República, de um monarca. Então, esse monarca, ele vai transmitir, ele vai ficar de uma forma vitalícia, né, no poder, ele vai exercer esse poder de forma vitalícia e vai transmitir esse poder de forma hereditária para os seus filhos, que vão transmitir para os seus filhos, e assim vai estar sempre essa mesma família, né, no poder, de uma forma vitalícia hereditária. E segundo a regra clássica, não precisa necessariamente ser assim, mas segundo a regra clássica da monarquia, o monarca não teria o dever de prestar contas, né? Então seria uma responsabilidade. Aí aqui eu coloco no material tem um resumo aqui da forma de Estado, né, unitário e federal, da forma de governo, monarquia e república, que são as formas de Estado e de governo principais, né? E o regime político. O regime político, ele já significa, ele já diz respeito à organização das relações entre governantes e governados. A forma de governo, república, monarquia, ela também diz respeito a como o poder é instituído na sociedade e a relação entre governantes e governados. E o regime político, ele vai organizar essa relação entre governantes e governados. E no Brasil, nós temos uma democracia, né, que também está no artigo 1º, né, que nós somos a República Federativa do Brasil, agora que a gente já viu os dois termos, as duas expressões, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que seria uma democracia? Democracia, então, é o regime político, o sistema político em que todas as decisões políticas importantes vão ser tomadas pelo povo, seja de forma direta, com a apresentação, como eu falei, de, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa popular, seja de forma indireta, que é aqui o parágrafo único do artigo 1º, né? Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Isso é a democracia, né? O povo participa de todas as decisões políticas, seja diretamente por meio de seus representantes. E o contrário disso seria o autoritarismo, em que um pequeno grupo ou partido que faz todas as escolhas políticas sozinho, sem consultar, por exemplo, a população. A população não pode participar. O poder não emana do povo, no caso, né, no autoritarismo. Por fim, sistema de governo. O sistema de governo, a gente já viu forma de Estado, forma de governo. Vimos agora, demos, né, uma pincelada no regime político, né, que seria democracia e autoritarismo, que é a forma como se organiza a relação entre governantes e governados. E, por fim, vamos ver o sistema de governo, que o sistema de governo ele diz respeito, então, à forma como o poder legislativo e o poder executivo se relacionam.
no desempenho dessas funções governamentais, cada um desempenhando as suas funções em harmonia, como eles se relacionam. Então, a maneira como se dá esse relacionamento entre esses dois poderes, de forma a preponderar mais independência ou mais colaboração entre eles, vai dar origem a dois sistemas de governo distintos, que são o presidencialismo e o parlamentarismo. O Brasil adota o sistema presidencialista de governo, né? E ele significa o quê? Que a chefia do poder executivo é exercida pelo presidente, como já diz o nome, presidencialismo, né? A chefia do poder executivo é exercida pelo presidente. Mas mais do que ser exercida pelo presidente, o que de fato diferencia o presidencialismo do parlamentarismo é que no sistema presidencialista que nós adotamos no Brasil, o presidente, ele vai acumular, o presidente, né, eleito pelo povo, vai acumular as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Enquanto isso, no parlamentarismo, o poder executivo, ele vai ter suas atribuições divididas entre chefia do Estado e chefia de governo. E essa é a diferença fundamental, não tanto o fato de ser exercida por um presidente ou não, né? Essa seria a questão da república versus monarquia. Porque no parlamentarismo, a chefia de Estado ela pode ser exercida por um monarca, como nós temos na Inglaterra, mas também pode ser por um presidente. O que vai diferenciar vai ser essa divisão das competências, das atribuições do poder executivo entre duas pessoas, o chefe do Estado e o chefe de governo. Que o chefe do Estado vai ser quem vai representar aquele Estado, aquela nação, externa e internamente, e a chefia de governo vai ser responsável por adotar as medidas políticas e decidir os rumos políticos do país. E essa chefia de governo, então, ela pode ser titularizada por um primeiro-ministro ou por um presidente do Conselho de Ministros, que nem na Inglaterra nós temos, então, um exemplo clássico de monarquia parlamentarista, né? Em que a chefia do Estado é exercida por um monarca, que representa a nação externa e internamente, mas as decisões políticas são tomadas pelo primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Mas é possível também que a gente tenha uma república parlamentarista, em que nós vamos ter um presidente exercendo a chefia do Estado e um primeiro-ministro também exercendo a chefia de governo. No sistema presidencialista adotado pelo Brasil, o presidente, quais são as características, né, desse sistema? O presidente ele vai cumprir um mandato fixo e ele não depende da confiança do parlamento para a manutenção do seu cargo. Então, mesmo que a relação não esteja nada boa entre poder executivo e poder legislativo, é assegurado que o presidente cumpra o seu mandato pelo prazo fixado na legislação, né? Independente de o parlamento concordar ou não com isso. O único caso de ele ser retirado vai ser se ele cometer um crime de responsabilidade ou outro crime e for julgado, né? Mas não simplesmente por o parlamento não confiar, por exemplo, no presidente. Então, e os membros do poder legislativo, que também são eleitos para mandatos fixos, eles não estão sujeitos a esse órgão legislativo, né, o Congresso, a Câmara, enfim, eles não estão sujeitos à dissolução pelo presidente. Então, existe uma maior independência no sistema presidencialista. Enquanto no sistema parlamentarista, se o governo entender que o parlamento não possui mais a confiança do povo, ele pode optar por dissolvê-lo, por dissolver esse parlamento, convocando eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento. E da mesma forma, se a permanência do primeiro-ministro, né, do chefe de governo, que geralmente é indicado pelo chefe de Estado, vai depender da confiança que o parlamento tiver nesse chefe de governo, porque se o órgão legislativo retira a confiança no governo, esse primeiro-ministro, enfim, chefe de governo, vai cair, né? Então, quando ele recebe a nomeação e indicação para exercer esse cargo, é por tempo indeterminado, mas ele necessita dessa confiança do poder legislativo para continuar. Essas são as diferenças principais do poder do presidencialismo e o parlamentarismo. Então, no material eu coloco... e mais uma coisa importante também. Monarquia não significa ali monarquia versus república, né?
não significa que presidencialismo e parlamentarismo são todos conceitos diferentes. Não significa que numa monarquia não vai haver democracia. E aí eu coloco no material, aqui para concluir essa parte introdutória, um mapa que mostra diferentes formas e sistemas de governo dos países, assim, pelo mundo. Então, a gente vai ter desde essa monarquia parlamentarista da Inglaterra, que ela permite a democracia, porque sim, o chefe de Estado ele não vai ser eleito pelo povo. Mas todo o parlamento que vai controlar o chefe de governo, que é quem vai de fato tomar as decisões políticas, né, do país, ele é eleito pelo povo, de forma democrática. Então, uma monarquia parlamentarista democrática. Diferente vai ser uma monarquia absolutista. Por exemplo, que nós temos exemplo na Arábia Saudita, que é Emirados Árabes, que aí é uma família que exerce tanto o poder, é tanto chefe de Estado representando aquele país, quanto chefe de governo decidindo toda a política daquele país, sem dar satisfação para ninguém e sem prestar contas. Aí a gente não tem, de fato, uma democracia, né? Então, as noções introdutórias são essas, e depois eu vou gravar um vídeo também explicando a parte específica ali dos princípios da administração pública. E qualquer dúvida que surgir, comentário, colaboração, sugestão né, para falar mais, aprofundar o estudo de um tema, né, eu peço que vocês utilizem ali o mural para expor, né, essas contribuições.